Olá e vamos a mais uma rodada aqui do Campeonato Brasiliense que eu venci no último dia 27 de novembro. Vou mostrar hoje uma rodada do dia 20, então foi um domingo antes do término do torneio. E nessa rodada, na sexta rodada, o Luigi venceu o Japiaçu, resultado excelente para o Luigi, e depois ele teria que uma vitória por WO já garantida, um ponto que já estava até adicionado à tabela. E ele teria mais duas partidas. Ele tinha vencido o Lucas na quinta rodada, o que me ajudou de certa forma, mas deixou o Luigi só dependendo dele para chegar a 8 pontos em 9. E eu teria que fazer essa mesma pontuação. Bom, então fui para a sexta rodada, sabendo que o empate me mantinha na liderança, mas eu não estava jogando para empatar. Eu queria jogar de brancas, tentar uma boa posição, tentar uma vantagem, mas a partida, como vamos ver, foi bem equilibrada desde o início e acabou que o empate teve um sabor de vitória para mim. E o Lucas vai jogar o Campeonato Mundial de Xadrez Rápido e Blitz no final do ano. Já tem confirmado aí Magnus Carlsen, Nakamura e outros grandes do Blitz. No Brasil, o SUP deve participar também. E precisando aqui de nossas colaborações, né? O Lucas tem uma vaquinha, o link está na descrição, uma vaquinha para arrecadar fundos aí para essa viagem e hospedagem para jogar o torneio lá no final do ano. Vamos colaborar e vamos ver aí um brasileiro, além do SUP, jogando o Mundial no final do ano. O link está na descrição, é o primeiro link. E vamos ver essa partida que eu joguei com o Lucas Aguiar, atual campeão brasileiro de xadrez rápido. Então eu de brancas joguei meu principal, sem nenhuma transposição, cavalo F3, C4. E4 também, só quando eu estou querendo jogar alguma sideline, eu não achei que era o momento, né, de jogar uma sideline de E4 com o Lucas, joguei o principal e eu tinha uma referência do Lucas, algumas, né, mas tinha visto uma vitória que ele teve sobre o grande mestre Quintiliano, Renato Quintiliano, e essa partida foi a base ali da minha preparação. Vou mudar um lance que o Quintiliano fez, depois que eu dei uma pesquisada, encontrei algumas partidas. Bom, o Lucas veio com Índia da Dama, que até é um questionamento que eu tenho, porque não se joga tanto Índia da Dama. Tem algumas linhas com sacrifício em D5 que estão, de certa forma, desanimando um pouco aí o jogador das pretas, que é um sacrifício aqui com D5, né? Sacrifica, e essa aí tem dado bons resultados para as brancas, mas não era o que eu ia jogar. Gosto de jogar B3, variante Pinter. Karpov jogava muito esse lance, eu vi que o Lucas tinha jogado em algumas partidas B5, mas esse lance, essa variante, já foi jogada pelo húngaro Adorian, tem um artigo em um livro sobre esse lance, no livro Black's OK, ele recomenda esse lance, mas o Lucas falou que só jogava em xadrez online, que foi uma preocupação que eu tive, mas tranquilo, né? Depois que vem B3 ele joga uma sideline, o principal aqui é bispo B4, então ele joga bispo B7 e vem o bispo B4 agora, o que permite A5, né? Quando o bispo está aqui não tem o A5. Então tem alguma característica de Bogo-Índia, eu roquei e joguei aqui o teórico, dama C2, ele jogou D6. Vamos abrir aqui as aberturas. Cavalo C3, bispo C3, o Quintiliano jogou bispo G5, o Lucas falou que esse lance surpreendeu, que até talvez ele tivesse mais preparado contra cavalo C3 e bispo C3. E o que eu escolhi foi bispo C3, acho que eu vi alguma partida do Karpov, vi algumas partidas inspiradoras e gostei. Então, a partir desse momento é descobrindo na hora, né, e jogando sem muita teoria. Aqui eu poderia ter jogado A3, parece que era bem mais natural. E segue o jogo, boa estatística para as brancas, mas eu joguei aqui bispo B2.
Bispo B2 ameaça A3, mas ele tem um único lance aqui. Quer dizer, poderia jogar D5 também, mas esse aqui é melhor, porque cria uma tensão. Se eu tomo, eu já prejudiquei a minha estrutura. Mesmo que eu fique com um peão a mais, uma hora eu vou perder esse peão, eu vou ficar com a estrutura pior, então não pensei em mover. E pensei que poderia ter um A3, né? Se cavalo vem aqui A3, também poderia jogar essa posição, mas parece que está tendendo a uma vantagem para as pretas. Então resolvi desenvolver o cavalo por D2, porque se jogar A3 eu jogo bispo C3 e está tudo bem. O Lucas jogou C5, muito bom, e eu voltei para C3. A pressão no centro estava forte, agora se peão toma, cai o bispo, então eu estou evitando aí o C toma D4. Veio o bispo toma, dama toma. Aqui poderíamos ter alguma posição de porco-espinho, né? Caso capture aqui, eu estava pensando em tomar de cavalo. Bispo toma, rei toma. Quero jogar B4, talvez um E4 ou E3. Bom, é uma posição de porco-espinho, normal. Um pouco simplificada, né? Mas ele veio com dama C7. Nesse momento, joguei B4. É um lance para... Olha que o engine está dando aqui uma pequena vantagem para as pretas. Estava ainda tentando manter a igualdade, não fazer um lance que desse uma vantagem posicional para o Lucas, porque ele ia segurar e ia buscar esse ponto aí. Se eu deixasse alguma chance maior aqui. Veio torre de FC8, torre de FC1. Aqui em qualquer momento, se acontecer uma troca, eu estava me sentindo bem, teria pressão em B6, esse peão aqui está um pouco fraco também. Mas ele manteve a tensão e veio com cavalo E4, um lance que ele disse que não gostou muito. Poderia ter jogado um H6, um lance de espera nesse momento. Quando vem com cavalo E4, eu capturo e tiro a dama. Só que tem essa tensão, eu vou ter que tomar uma decisão em seguida. Ele voltou aqui para B7 e agora, bom, tomar de B não era a minha ideia. Ele toma de B e sempre está sustentando aqui C5. Se ficar uma estrutura em que ele fique com um cavalo em C5 e eu com um peão em C4, eu estou inferior, né? Então eu tomei de D. Aqui, se capturasse com o peão de D, eu jogaria B5, depois planejando trocar os bispos. Por exemplo, um cavalo F6 já permitiria cavalo E5, troca os bispos e entra com cavalo em C6. Depois eu mudo de coluna, né? Jogo na coluna D. Mas ele tomou de B. E aí, a única coisa que eu tenho aqui de bom é avançar e fazer um peão passado. Se eu tomo, eu estou inferior. Então, joguei B5. O Lucas veio com o cavalo para B6. Ele fala, na análise que a gente fez depois, que talvez jogar para esse lado era melhor, para evitar a pressão que eu tive ali na ala do rei. Então, ele veio para cá, bloqueou o peão passado. Eu joguei dama D3, reforçando C4. Estou vendo que vai chegar D5. E ele também vai ficar com o peão passado. Eu já tenho um peão, está bloqueado, mas estava já com ideias aqui na ala do rei. Antes de mais nada, cavalo G5 para debilitar um pouco a ala do rei. Agora a pressão em C4 é grande, eu capturei e vieram aqui os peões. Não estava ainda me preocupando muito, porque um avanço em C4 me dava a casa D4. Aqui eu joguei um lance provocativo, quero jogar H5, H6 debilita um pouco, né? E cheguei a analisar aqui, mas não era o que eu ia jogar, não ia dar certo esse sacrifício. Poderia dar, mas ele não precisa tomar. Se ele toma, cheque, eu estou catando aqui alguns peões, o rei está ficando muito aberto. Inclusive não tem dama G7, porque eu tomo e tomo o cavalo. Essa variante seria mais ganhadora, mas aí ele não captura, eu ia ficar com esse cavalo aí só de enfeite, né? Então não joguei, quer dizer, ele não jogou H6, ele jogou dama E5
E aqui eu avaliei que se eu ficasse insistindo no ataque, eu poderia ficar mal. Então eu voltei logo o cavalo, mais centralizado. Ele manteve a dama na diagonal, então a ação dessa torre aqui está um pouco prejudicada pelo contato aqui de torre e dama. Então eu tirei a torre já numa posição útil. Não sabia que ia ser tão útil, mas depois essas torres ficaram nas posições ideais. Veio torre C7, eu joguei dama E3. Estou evitando torre E7, que estou tomando aqui, né? Estou evitando torre E8 também. E aí o Lucas jogou D4. Estou ameaçando em C5. Então, D4, ataca a dama. Tinha algumas ideias aqui que eu comparei, né, com o lance que eu acabei fazendo, mas eu tinha pensado em dama G5, tinha pensado em dama F4. Aliás, eu estava querendo jogar esse lance, dama F4, mas depois que eu analisei aqui, cheguei à conclusão que dama E5 era melhor. Dama F4, ele troca, e aí eu desisti dessa variante, porque eu vi bispo toma F3, entrega um forte bispo, mas depois fica aqui com esses peões muito fortes, né? Acho que aqui eu ia perder a partida quando vi essa variante, já veio aquele fantasma, então é importante manter a postura, né? Eu poderia ter entrado num desespero aqui, achar que estava mal, tinha que jogar dama F4, aí pensei e encontrei esse, que apesar de ficar exposto aqui na coluna, tem ideias aqui. Aqui talvez eu tenha passado com alguns erros aqui de ordem de lance, porque eu acho que ele tomou antes e depois jogou torre A8. Mas vamos ter uma transposição. Cavalo toma, essas trocas aconteceram e aí veio torre toma E2. Então a torre em B1 já ficou aqui apoiando o peão. Isso aí eu tinha calculado quando eu joguei dama E5. Aí avanço, tomo. E eu estava aqui olhando para essa posição, comecei a analisar essa variante e falei, ué, aqui eu vou ganhar, né? Porque eu jogo torre C7 e B7. Mas eu não estava ainda convicto aqui, né? Achei que deveria ter formas do Lucas igualar essa posição e foi o que ele encontrou aqui, A3. Aí não só eu vi que não tinha tanto aquele lance, aliás eu deveria ter jogado aquele e tomar, ele toma também, porque se eu tomo eu perco, né? Se eu tomo aqui em B2 eu perco. Então já passa alguns fantasmas de derrota, né? Mas eu teria que tomar aqui, dar cheque e depois talvez trocar o de B pelo de A e vir aqui em cima desse de D4, né? Teria um peão de A, ele teria um peão de D4, provavelmente chegaríamos ao empate fácil aqui. Mas aí eu joguei torre B3, também é um lance possível, ele tomou agora, e eu comecei a pensar que talvez fosse melhor garantir o empate, não tentar jogar para ganhar, porque inclusive eu vi algumas variantes que ele ficava com esse peão, mesmo eu tendo chance de empate, eu não queria deixar essa variante, então eu já ataquei esse peão, pensando em tomar esse e depois venho aqui no peão de A. Ele jogou torre A1, aí eu tomei, acabei com aquele problema, e quando ele jogou aqui ainda vi um fantasma, pensei que contra a torre A4 ele teria esse, mas aqui basta eu jogar esse lance e a partida está totalmente empatada, né? Mas o que seguiu foi torre A3, já para garantir aqui o empate, e aqui eu vim por D2. Aqui não dá para vir por A4, porque ele joga torre B2 e segura o peão. Se eu vou empatar, não sei, mas aqui é muito mais seguro, torre D2, e aí ele veio para F6, eu tomei, e aqui empatamos. Duas torres contra duas torres, né? Seria uma posição totalmente estagnada. Então consegui cumprir aí o meu objetivo, que era pelo menos empatar, mantive a liderança e vai passar aí uma semana de segunda a quinta e na outra sexta
teria uma partida decisiva, e aí eu já tinha que ou vencer ou empatar uma, que foi o que aconteceu, e jogar para ganhar a última. Uma das partidas eu já venceria por WO, já estava o ponto incorporado. Então nesse momento eu tinha 6,5 pontos e faltavam 2 partidas para jogar. O Luigi com certeza ia fazer todos os pontos. Inclusive ele pegou o Japiaçu nessa rodada, que era um ponto difícil, e ele ganhou do Japiaçu. Então ele estava muito motivado, e eu com meio ponto na frente poderia empatar no máximo uma. Então a vitória que eu tive sobre o Luigi na segunda rodada foi fundamental nesse final de torneio, aliás, durante todo o torneio, porque foi um ponto que ele tinha que tirar dependendo aí dos meus empates pelo caminho, e ele tinha que vencer. E ele estava vencendo, venceu o Lucas, venceu o Japiaçu, e o torneio estava chegando nas rodadas finais e a tensão ia aumentando. E lembrando que o curso Sacrifício de Qualidade, que foi lançado durante o torneio, está aí com promoção de 40% com o cupom XADREZ40. Todos os outros cursos da plataforma também estão com esse desconto. Então a promoção aí por tempo limitado, aproveitem para ir fazendo a coleção aí desses cursos que são feitos com muito capricho, levando a você partidas clássicas, partidas importantes, melhorando a sua visão de xadrez. Então até o próximo vídeo, valeu!